Vamos conversar com o doutor Alisson Amauri. E o doutor Alisson, ele é gastrocirurgião e vai falar com a gente hoje sobre hérnia de hiato. Glaucio, é um prazer estar aqui novamente participando do seu programa. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão comum na prática médica do dia a dia. Um pé de conversa com Glaucio Costa. Doutor Alisson, o que é a hérnia de hiato e quais são as causas, doutor? Existe um músculo chamado diafragma. Ele é responsável, certo, por haver essa divisão entre o tórax e o abdômen. E através desse músculo existe uma passagem, né, onde o esôfago irá ultrapassar do abdômen para o tórax. Alguns pacientes vão ter uma frouxidão ou um alargamento nessa passagem. E isso vai fazer com que haja uma protusão do estômago, que é um órgão intraabdominal, para o tórax. Essa protusão vai levar a uma série de sintomas, principalmente relacionados ao refluxo. Então, pacientes que têm hérnia de hiato, eles irão sofrer com a chamada doença do refluxo. Ah, doutor, é o refluxo que muita gente reclama, né, doutor? Que tem refluxo. Isso. O refluxo é aquela acidez, Glaucio, que o paciente vai apresentar, seja em qualquer horário do dia, muitas vezes relacionado a alguns tipos específicos de alimento, tá? Então, esse paciente que tem uma hérnia de hiato, ele terá uma tendência a ter uma doença do refluxo crônica. Doutor, quais são os sintomas de uma pessoa com hérnia de hiato? Bom, a hérnia de hiato, como eu falei, ela vai levar à doença do refluxo. Então, o paciente ele vai ter uma queimação que pode irradiar para o peito. Então, é um queimor que sobe em direção ao tórax. Pode atingir até a parte da faringe, da boca, das vias aéreas superiores. O paciente pode apresentar uma halitose, que é aquele mau hálito, gosto amargo na boca, pode apresentar tosse, uma tosse seca, repetitiva. O paciente também pode apresentar problemas de dentição, principalmente no esmalte do dente. Então, todos esses sintomas, esse tipo de paciente que tem uma hérnia de hiato pode apresentar. A hérnia de hiato ela pode ter várias causas, tá? Então, diferente daquelas hérnias abdominais que a gente tem na parede abdominal, a causa não é simplesmente o peso que o paciente pega, né? O esforço, né, físico que o paciente vai ser, vamos dizer assim, exposto. Então, na hérnia de hiato, nós vamos ter uma condição, toda vez que o paciente tiver um aumento na pressão intraabdominal, seja por um acúmulo de gordura excessivo, quando ele apresenta um ganho de peso, seja por uma condição fisiológica, como, por exemplo, as mulheres na gestação. Então, toda vez que haver algum tipo de aumento na pressão intraabdominal, vai forçar a haver essa projeção do estômago em direção ao esôfago. Então, a principal causa é a obesidade. Rapaz, a obesidade causa muito problema. Tão bom que é comer, né, doutor? É verdade, Glaucio. Hoje em dia é um mal que está relacionado a diversas outras doenças, né? E realmente é uma luta, né? Os pacientes que sofrem com obesidade, seja por questão metabólica, seja por erros alimentares, então realmente há uma busca, né, por uma perda de peso, seja com utilização de medicamentos, seja dieta, seja atividades físicas, seja cirurgia bariátrica. Então realmente é uma busca que a gente tenta vencer, que é esse problema da obesidade. Doutor, a hérnia de hiato, como é que é feito o diagnóstico? Bom, esse diagnóstico ele é feito inicialmente com, vamos dizer assim, uma investigação clínica do médico, né? O médico vai consultar o paciente, ele vai ouvir o paciente vai relatar aquelas queixas para o médico, e aí, a partir daí, o médico vai solicitar uma endoscopia. Então,
A endoscopia é o exame mais utilizado no diagnóstico de hérnia de hiato. Porém, existem outros tipos de exame que já podem evidenciar a presença dessa hérnia. Uma tomografia, por exemplo, ela pode ser vista. Um exame contrastado do esôfago, é uma radiografia onde nós utilizamos um contraste. Então, também pode identificar a presença da hérnia. Mas o mais comum realmente é a endoscopia. Então, quando o indivíduo vai fazer uma endoscopia, seja por uma queixa gástrica, seja por uma suspeita de gastrite, e vem lá no laudo escrito hérnia de hiato, significa que realmente ele é portador dessa condição. E queria saber agora o seguinte, doutor, qual é o tratamento para hérnia de hiato? A hérnia de hiato é uma condição estrutural, né? É uma mudança anatômica ali que ocorre no organismo do paciente, mas nem sempre vai ser necessária a cirurgia. Então, a gente escuta essa palavra hérnia e sempre vem à nossa mente a questão cirúrgica. Claro que o tratamento cirúrgico faz parte também, né? Mas existe o tratamento clínico. Então, muitas pessoas, a depender do tamanho dessa hérnia, podem ter uma boa resposta ao tratamento medicamentoso, ao uso de medicações e realmente promover um controle desses sintomas dessa hérnia. É claro que é importante também o paciente adotar algumas medidas, como a perda de peso, isso vai ser fundamental realmente na melhora dos sintomas. Além de fracionar a alimentação, comer a cada 3 horas, evitar comer muito de uma vez só, então o paciente ele vai modificar esses hábitos de vida. Evitar a prática de atividade física logo após a ingesta de alimentos. Então, são várias atitudes que o paciente pode adotar que irão contribuir para esse tratamento clínico. Então, se o paciente ele apresenta uma hérnia pequena, com boa resposta ao tratamento clínico, ele pode ser conduzido dessa forma, sem haver a necessidade de cirurgia. Porém, para aquelas situações onde o paciente apresenta sintomas graves, sintomas persistentes, situações onde ele não consegue adotar aquelas medidas clínicas, né? Ele tem uma vida muito corrida, então ele não consegue ter uma dieta adequada, ele não consegue fazer atividade física de forma adequada para uma perda de peso. Então, situações como essa vão levar o paciente a uma necessidade de um tratamento cirúrgico, tá? Além disso, nós vamos ter as complicações. Então, quem tem hérnia de hiato vai ter uma doença do refluxo, e a doença do refluxo ela pode cursar com complicações, como, por exemplo, o esôfago de Barrett, que é uma mudança no epitélio desse esôfago que pode predispor o paciente a ter câncer. Então, um paciente que tem uma hérnia de hiato, que é mal conduzida, que ela é maltratada, que ela não é acompanhada, pode gerar até um problema mais sério, como, por exemplo, um câncer no paciente. Então, nessas situações de gravidade ou de sintomas incontroláveis com os de medicação, a gente realmente vai indicar a cirurgia. Além disso, depende também do perfil do paciente. Então, tem pacientes que eles optam pelo tratamento cirúrgico. Eles, ao invés de querer tomar medicação, que na maioria das vezes há necessidade do uso contínuo e por longo período, eles preferem fazer um tratamento cirúrgico. Então, essa vontade do paciente ela também deve ser respeitada. Então, hoje em dia, o tratamento da hérnia ela pode ser conduzida de forma clínica, com uso de medicações, ou de forma cirúrgica. Tem as duas opções a depender do perfil do paciente. É porque quando a gente fala hérnia de hiato, né, as pessoas, eu acho que confundem com a doença de hérnia que tem em outros locais, né? Isso. A hérnia é toda a fragilidade tecidual que irá proporcionar a projeção de uma estrutura de uma cavidade para outra, certo? Então, existem as hérnias de parede abdominal, onde o indivíduo vai ter uma fragilidade do tecido ali na parede do abdômen. E vai haver aquela projeção, aquele abalamento, são aqueles caroços que os pacientes realmente relatam, seja no abdômen, seja na região inguinal, seja na região umbilical. E esse tipo de hérnia vai ter uma relação direta com esforço físico, com peso, né? O paciente pegou ali, trabalha pegando muito peso, né? Mais de 20 quilos. Então, isso pode proporcionar o surgimento dessas outras hérnias. Essas hérnias são hérnias externas. É diferente da hérnia de hiato, que é uma hérnia interna. Doutor Alisson,
queimação na garganta para a boca. Pode ser hérnia de hiato, doutor? Sim, pode. O refluxo, o ácido, ele sai do estômago e ele sobe em direção ao esôfago, porém ele pode atingir a garganta também. E aí proporcionar esse sintoma de queimação na garganta, pode dar uma sensação de entalo, pode dar uma sensação de pigarro na garganta, uma tosse seca constante. Então são sintomas que podem sim estar relacionados a uma hérnia de hiato. Doutor Alisson, a azia tem relação com hérnia de hiato, doutor? O termo azia significa queimação, só que é a queimação no estômago. O termo pirose é queimação, porém uma queimação no esôfago, ou seja, na região do tórax. Porém, muitas pessoas elas confundem esses dois termos. Então, na verdade, às vezes o paciente ele sente essa queimação, que pode ser no estômago e pode ser no esôfago. Só que ele vai expressar o termo azia. Então, para ele, tudo significa azia. Então, é importante ele passar no médico para o médico realmente detalhar essa queimação. O médico vai perguntar, é uma queimação que você sente simplesmente na região do estômago, na região abdominal, ou é uma queimação que sobe em direção ao peito, tá? Então, azia é queimação estomacal. Doutor Alisson, como é que é feita essa cirurgia? Bom, uma vez o paciente com indicação cirúrgica, a gente primeiro precisa corrigir essa falha. Então, a gente coloca o estômago que está posicionado no interior do tórax do paciente, a gente devolve ele para a cavidade abdominal, é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai fechar essa brecha, essa falha. Então, nós vamos aproximar a musculatura que existe ali naquela região. Então, nós vamos dar um ponto aproximando e diminuindo essa falha. Em seguida, nós vamos aumentar, vamos reforçar, né, aquela válvulazinha que existe entre o esôfago e o estômago, que tem a função de evitar o refluxo. Então, nós vamos pegar uma parte do estômago e fazer uma válvula ao redor do esôfago, reforçando isso, impedindo que esse ácido ele consiga voltar em direção ao esôfago do paciente. Esse tipo de cirurgia a gente realiza por videolaparoscopia. É aquela cirurgia a laser, minimamente invasiva, onde a gente vai só fazer alguns furinhos, né, na parede abdominal, vamos introduzir as pinças e vamos operar esse paciente. Então, é uma cirurgia com uma rápida recuperação pós-operatória, é uma cirurgia considerada segura, é uma cirurgia onde o paciente praticamente vai ficar um dia internado no hospital. Então, é uma cirurgia realmente muito utilizada e que os pacientes eles podem realmente fazer com segurança. Ontem mesmo nós realizamos uma cirurgia dessas e agora pela manhã eu já irei dar alta a paciente. Então, realmente é algo assim bem satisfatório para o paciente fazer um procedimento cirúrgico de um problema como esse. Doutor Alisson, a hérnia de hiato, ela tem risco de estrangular, doutor? Esse estrangulamento é muito mais comum nas hérnias de parede abdominal, que são essas hérnias que os pacientes têm relatado, né, que têm até confundido. Mas ele é pouco, essa ocorrência ela é muito pequena nas hérnias de hiato, porque existe a hérnia de hiato por deslizamento e a hérnia de hiato por rolamento. Então, o estrangulamento ela vai acontecer, né, apenas na hérnia de hiato por rolamento, não vai acontecer na hérnia por deslizamento. E realmente 99% dos casos dos pacientes com hérnia de hiato vão ter essa hérnia por deslizamento. Consequentemente, a chance de uma hérnia de hiato estrangular é muito, mas muito baixa. Então, a nossa preocupação quando o paciente tem esse tipo de problema realmente são com outras complicações e não tanto com o estrangulamento. Doutor Alisson, eu tenho que fazer a cirurgia da hérnia de hiato. O senhor poderia me dizer como é que é a recuperação após a cirurgia
Tem algum repouso, doutor? Sim. Toda cirurgia ela vai exigir algum tipo de repouso, algum tipo de restrição. É claro que, como eu falei, essa cirurgia é uma cirurgia feita por videolaparoscopia. Então, realmente, o intervalo de repouso ele é muito curto e realmente não limita tanto o paciente assim. Além do repouso físico, né, que o paciente vai ficar ali 3 a 5 dias ali mais em casa, repousando, descansando, realmente afastado das suas atividades do dia a dia, nós vamos precisar também de um repouso alimentar. Então, esse paciente, nos primeiros dias de pós-operatório, nós vamos ter que ter uma dieta para ele restrita. Então, esse paciente ele começa tendo uma ingestão de alimentos líquidos, depois já uma progressão para líquido pastoso, seguido do pastoso, e aí sim ele começa a ingerir alimentos sólidos. Então, esse pós-operatório, ele vai necessitar do repouso físico e do repouso alimentar. São as duas situações que nós vamos ter para esse tipo de pós-operatório. É claro que, como eu falei, são poucos dias, né, que o paciente realmente vai ficar com essa limitação. Eu pergunto, doutor, se não operar, o paciente pode ter alguma complicação, doutor? Vai depender do paciente. Como eu falei, existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Se o paciente ele não quer fazer a cirurgia, ele está escolhendo o tratamento clínico. O que não pode é ele não escolher nenhum e nem outro. Se o paciente ele fica com hernia de hiato e não faz cirurgia e também não faz um acompanhamento clínico e nem uso de medicação, ele pode sim ter complicações. E quais são as complicações? A principal delas, né, é realmente o surgimento do chamado esôfago de Barrett, que é uma alteração celular. O epitélio que reveste o esôfago, ele se transforma, ele muda para uma metaplasia intestinal. E aí faz com que esses pacientes eles estejam numa condição de risco para o desenvolvimento de câncer. Mas lembrando, isso só vai acontecer se o paciente nem faz uma coisa nem outra. A partir do momento que o paciente, mesmo sem ir para a cirurgia, ele começa a fazer um tratamento, muda os seus hábitos alimentares, faz uso de medicações de forma rotineira, faz seus exames periódicos, realmente ele não vai estar se expondo a esse risco. Doutor Alisson Amaury, olhe, muito obrigado ao senhor, viu, doutor? Eu que agradeço, Glaucio. Um pé de conversa. Com Glaucio Costa.